a sua fala e o material que nos chegou aqui, ele é omisso, no nosso entendimento, em relação a uma questão que é muito cara para esta comissão, para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira, que é o Plano Nacional da Educação. Me permita começar falando por esse assunto. E eu queria, presidente Dorinha, deixar aqui uma sugestão de encaminhamento para que, em outra oportunidade, já agradecendo a paciência que o ministro tem tido, ele retorne a esta comissão para discutir exclusivamente o Plano Nacional da Educação. Por que eu estou colocando isso, senhor ministro? Porque eu li leitura dinâmica, né? Porque, claro, que isso aqui a gente não consegue ler nesse intervalo de tempo aqui, mas tão logo eu recebi isso aqui, eu folheei todas essas folhas. E, salvo engano, posso estar enganado, não vi uma referência aqui ao Plano Nacional da Educação. A sigla PNE, posso estar errado, porque fui a leitura aqui, mas não vi registrada uma única vez. Olhei a sua fala também aí, e me chamou a atenção, ministro, me permita com todo respeito, quando apareceu a sigla PNE, Vossa Excelência disse, eu vou passar aqui, que isso precisa de acelerar aqui, e passou a sigla PNE. E gastamos, me permita dizer, nesse sentido, gastamos tempo, mais tempo discutindo escolas cívicos militares do que falar do PNE. Então, para a gente, isso aqui, eu coloco isso logo como uma questão central. Porque Vossa Excelência disse, não, eu estudei numa escola pública, né, e sou fruto dessa escola pública. Eu também estudei numa escola pública. E o que nós queremos, eu tenho certeza que Vossa Excelência também quer, é que as oportunidades que nós tivemos através da escola pública, elas não sejam para poucos. Também. Porque você está aqui também. Na época, eu acho que Vossa Excelência, inclusive, estudou numa escola pública, era uma escola que não era um direito de todos, não era um reconhecimento de um dever do Estado. Muitos poucos, na verdade, a escola pública lá atrás era uma escola de elite. Só no final da década de 90, o Brasil veio dizer, através do Fundef primeiro, e depois do Fundeb, que a gente tinha direito ao acesso universal à educação. Então, esse debate, para a gente, ele é muito importante. E quando eu volto para o PNE, é para dizer porque a gente já tem um caminho para seguir aqui. Vossa Excelência falou das preocupações com a alfabetização, falou do ensino técnico como uma coisa... Que bom que Vossa Excelência se animou com o ensino técnico. Ele já existe há muito tempo e presta, sim, um relevante serviço ao Brasil. Muito importante. Mas se a gente vai para o PNE, todas essas etapas do ensino estão lá previstas. E o que a gente deve fazer? Isso foi fruto de debate aqui com essa casa, de visões diferentes, de construção coletiva, né, de diálogo com a sociedade. Então, eu insisto, me permita, e o senhor vai dizer, Vossa Excelência vai me ver aqui, todas as vezes que Vossa Excelência vier aqui, vai me ouvir falar do PNE. Porque, para a gente, isso aqui é um roteiro sagrado que a gente tem que buscar. Então, eu queria deixar a presidente Dorinha como primeira sugestão, uma volta do senhor ministro aqui, pauta específica, Plano Nacional da Educação. Esse é um ponto para a gente ver. Porque me inquieta eu receber um material de homeschooling, com todo respeito a quem defende, mas como está até aqui nesse documento, que fala para 17, são 5 mil, mas aqui fala para 17 mil famílias. 17 mil famílias. E a gente tem, como o senhor, Vossa Excelência mesmo disse, ministro, 190 mil escolas onde estão 42,8 milhões de jovens. Ou seja, ao invés de a gente estar tratando de uma coisa que é estruturante para o Brasil, estou vendo que meu tempo ali... colocou 10 minutos, presidente? 7, né? Foi colocado 7, se precisar complementar. Pronto, por favor, eu pedi incorporar, agradeço aqui a compreensão do nosso colega Bira aqui, porque eu estava tentando compartilhar, mas eu queria fechar no orçamento também. Mas, enfim, em vez de estar discutindo uma coisa que fala para esse conjunto expressivo, a gente está aqui discutindo uma questão que fala para 17 mil famílias. Não acho que isso seja uma resposta estruturante para o que a gente precisa do Brasil para frente agora, ministro. Mais do que nunca, nós precisamos da educação. Nós precisamos disputar, sim, o orçamento da educação. Eu falo isso para Vossa Excelência, como falei lá atrás, tenha esta comissão como uma parceira. Eu fico feliz de saber
que os 900 milhões, presidente Dorinha, caíram hoje na conta. Isso é um símbolo do que o papel que a comissão fez ajudou esse dinheiro a cair. Semana passada, o ministro Paulo Guedes esteve aqui e falou, reconheceu o déficit que foi reconhecido pela equipe técnica aqui do ministro também, 2,5 bi, e anunciou que nos próximos dias viria 900 milhões, e a gente vê aqui que os 900 milhões está chegando justamente, e eu tenho certeza que a vinda do ministro aqui ajudou. Então, é esse tipo de relação que nós queremos estabelecer com Vossa Excelência, de ser um parceiro para poder ajudar Vossa Excelência a buscar na disputa autofágica do orçamento aquilo que está efetivamente faltando. E o fato é que, quando a gente vai discutir isso, eu não vou aqui, nem tem tempo, mas se pega as tabelas, que a presidente Dorinha também tem isso aqui, em relação à execução orçamentária, desde a famigerada teto dos gastos, PEC do teto dos gastos, a educação só vem perdendo recurso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que as escolhas são políticas, ministro. Se pega o orçamento deste ano, dentro do teto dos gastos, a gente vai ver que dentro do governo existem mais recursos que foram destinados para as Forças Armadas do que para a saúde, do que para a educação, do que para a cidadania. Isso é opção política. O governo fez uma opção política. E é isso que nós precisamos, enfim, derrubar do ponto de vista político essa escolha. Além disso, a gente precisa também ter uma posição mais proativa de recursos que podem ser buscados, sim, para ajudar a financiar a educação. Me preocupa Vossa Excelência chegar a dizer o PL 3477, a Câmara agora passou a ser culpado. Ou seja, nós apresentamos, discutimos com a sociedade, mobilizamos uma unanimidade aqui, chega 3,5 bi de recursos para garantir inclusão digital, no momento que 42 milhões de jovens precisam de inclusão digital, e hoje a gente é responsável por criar um problema para o MEC, por botar mais dinheiro no MEC. Não pode ser dessa forma, absolutamente não pode ser dessa forma. Precisa que o governo faça as escolhas políticas e aponte de forma clara a educação como uma opção. E tem caminhos para se buscar esses recursos. Para fechar, eu queria deixar aqui duas indagações em relação a esse tempo, me permita, Dorinha, só para concluir. Primeiro, em relação ao PL 3477, eu sou coautor dele, como Dorinha e outros parlamentares aqui. Efetivamente, quando os recursos serão transferidos para estados e municípios, os 3,5 bi. A lei determinou 30 dias para a transferência desses recursos. Eu gostaria de saber exatamente como, se vai ter alguma portaria do MEC ainda disciplinando isso. Isso é uma questão muito importante também. E outra questão aqui, ministro, quando o MEC vai mandar para cá ou vai iniciar a discussão sobre o Sistema Nacional de Educação e sobre o CAC, aprovado no Fundeb, previsto na Constituição, esperando regulamentação. Se estamos hoje, e mais do que nunca, nós precisamos de um Sistema Nacional de Educação. Vossa Excelência falou das dificuldades com estados e municípios, e quem resolve isso é a gente ter um mecanismo de governança tripartite, democrático, participativo, né, e o Sistema Nacional de Educação é exatamente isso. Então a pergunta é quando a gente vai discutir CAC e Sistema Nacional de Educação? Acompanhe o nosso mandato e deixe suas sugestões nas redes sociais.